Olá mais uma vez, muito bom dia, sejam então bem-vindos para mais um espaço de emissão aqui na ABC Portugal. Como eu disse, hoje tínhamos um convidado em estúdio e devo dizer que é a primeira vez desde que foi decretado o estado de emergência que temos convidados em estúdio. Não sei, e aliás vou começar por perguntar, estamos na distância correta, portanto o desinfetante estava à entrada, existem máscaras, portanto, está tudo bem, não está, Engenheiro Miguel? Bom dia a todos. Bom dia. Sim, vocês aqui estão exemplarmente a cumprir com todas as regras. Pronto, o microfone está isolado. De contenção para podermos estar aqui, sim. Pronto, e convidámos então, este era um à parte, agora ficava mal vista se me dissesse que estava errado, não era? Claro que não. Bom, o Engenheiro Miguel Freitas é dirigente do Serviço Municipal de Proteção Civil em Orem. Aliás, tomou posse há pouco tempo neste cargo. No dia 1 de janeiro. Apanhou logo assim com uma grande responsabilidade, quer dizer, a responsabilidade tem sempre, mas uma responsabilidade completamente diferente e completamente inédita, não é? Daquelas que nós nunca passámos, e o Engenheiro Miguel Freire também nunca passou por esta experiência, que foi a Covid-19. Foi logo um grande teste e foi um grande teste à sua resistência física, até, eu diria até isso, porque os primeiros dias foram assim um bocadinho, um tanto ou quanto para o estressante, não foram, engenheiro? Foram dias complicados e desde meados de março que o trabalho é diário, e quando digo diário tem sido de semana, de noite, de fim de semana, feriados. É quando é preciso, porque não é? A Proteção Civil não pode parar, não é? Como é óbvio. A Proteção Civil não para, aliás, é a última coisa a parar. Exatamente. Se alguma vez parar, algo vai mal. Exatamente. E é a Proteção Civil que nos fala. Olha, eu não sei, mas se calhar podemos começar por falar um bocadinho da Covid-19, já que foi logo esse impacto muito grande que teve. A Covid-19 que foi, como eu disse, uma coisa completamente diferente, um assunto com, nunca tínhamos passado por uma situação dessas e por um estado de emergência que a maioria das pessoas nem sabia muito bem o que é que o esperava. Como é que lidou com este assunto? O que é que foi preciso implementar? Quais foram as primeiras preocupações da Proteção Civil? Bem, eu acho que não estava ninguém preparado para uma situação deste tipo. Inclusive, haveria pouco que tivesse sido programado ou preparado para situações deste tipo. Portanto, numa fase inicial, nós fomos percebendo o que é que poderia ser o impacto da pandemia, da doença, naquilo que é as populações e no município. Tivemos a vantagem de poder ter ou de termos o exemplo de Itália e de Espanha, não é? E pudemos ter aqui alguma, digamos que, margem de antecipação às respostas que necessitaríamos de promover. Até porque eu acho que, de um modo geral, até a comunidade científica, a determinada altura, a informação era tão divergente e tão dispara que ninguém saberia bem como reagir. Nós, no município, logo no início, o Executivo teve a coragem de iniciar um procedimento de preparação para aquilo que poderia ser, digamos que, o pior. Nós, logo em meados de março, preparámos um plano de operações, posso dizer, para a pior situação, para uma situação que nos pudesse calhar, como aconteceu em alguns municípios do país. Vou dar o exemplo, por exemplo, de Ovar, que não tiveram o mesmo tempo que nós tivemos, e fomos pegando nesses exemplos e fomos preparando aquilo que poderia ser o pior cenário aqui no concelho. Fizemos um plano de operações bastante arrojado na altura. Se calhar alguns pensaram que era um bocadinho exagerado, e depois, com o avançar da situação, percebeu-se que seria adequado para uma situação mais complexa. O plano mantém-se ainda ativo, portanto nós temos zonas preparadas para as várias situações que possamos necessitar. Algumas esperemos que nunca sejam necessárias, como é óbvio. Corre bastante bem. E este plano
Este plano de contingência foi seguido ou teve que haver algumas improvisações ao longo do evoluir da situação? É assim, os planos de operações são permanentemente atualizáveis. Portanto, as primeiras medidas foram as que constaram do plano, inclusive as medidas de contingência que o município adotou. Tanto o município logo de início efetuou um plano de contingência interno, de acordo com as orientações da DGS, para aquilo que é o município enquanto entidade empregadora e enquanto responsabilidades que tem. E depois foram sendo tomadas medidas quase que diárias, até porque a situação que vivemos foi uma situação que tinha atualizações diárias, para não dizer ao minuto. Não é? Portanto, e fomos adaptando, fomos dando resposta, até porque depois temos entidades que nos supervisionam e a quem temos também de dar resposta, como o Comando Distrital de Operações de Socorro, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que nos ia também solicitando a implementação ou a preparação de algumas novas medidas que não estavam inicialmente previstas, mas não foram muitas. As que iam sendo, digamos que, implementadas pelo município, iam respondendo àquilo que era a necessidade do isolamento e do distanciamento das pessoas e de evitar as aglomerações de pessoas, como foi feito e decretado a nível do encerramento de algumas infraestruturas, quer públicas, quer privadas, e que nos pareceu que deu uma resposta bastante eficaz àquilo que seria a disseminação da doença no concelho, no município. Nunca foi necessário proceder a nenhuma evacuação, nunca houve casos mais complicados no concelho, mas sei que houve também outros concelhos que procuraram até ajuda em termos de saber o que é que tinham feito para poderem, os concelhos ao fim e ao cabo trocaram ideias para que as coisas corressem bem. Sim, daquilo que me diz respeito, e eu faço o mesmo quando tenho algumas dúvidas ou necessidades. Sim, fomos contactados por alguns colegas, o que é que tínhamos implementado, de que forma, com que objetivo, e demos algumas ideias e algumas dicas, fornecemos alguns dados e correu bem. O próprio executivo em si também foi partilhando ideias com outros executivos, com outros municípios, e de modo geral, só desta forma é que conseguimos, digamos que, preparar as coisas para que funcionem bem, que funcionem melhor, com as nossas ideias e com as ideias também dos outros, como é óbvio. Sr. Engenheiro, esta fase agora de confinamento também é uma fase muito importante. Eu sei inclusivamente que tem tido algumas ações de sensibilização junto de comerciantes, quer em Fátima, quer em Orem. Acha que está tudo dentro da normalidade? Tem apanhado algumas situações mais preocupantes? O que é que tem encontrado nestas ações? Porque são ações de sensibilização, mas ao fim e ao cabo servem também para poderem constatar no local como é que as coisas estão a funcionar. Como é que estão a funcionar neste concelho? Sim, a ideia foi mesmo essa. As ações que o município desenvolveu em parceria com as autoridades, portanto são quem tem a responsabilidade de fiscalizar o cumprimento das regras, digamos assim, e com a própria autoridade de saúde, com o nosso delegado de saúde. Portanto, a ideia foi verificar se o desconfinamento gradual que foi implementado pelo governo permitiu ir aos poucos abrindo a sociedade e abrindo a economia. Das ações que fizemos, percebemos que as empresas estavam, de um modo geral, cientes das suas obrigações, cientes daquilo que tinham que cumprir. Algumas dicas que demos a alguns, como é óbvio, para melhorar, e foram todas acatadas de um modo geral. O município, inclusive, na segunda fase de confinamento, havia a possibilidade de validar ou autorizar, tinha essa competência, portanto, a abertura de lojas superiores a 400 metros quadrados, e o município entendeu fazê-lo. Fizemos visitas a todos os locais que solicitaram essa autorização. Portanto, verificámos que as pessoas, que os empresários tinham as medidas pensadas, tinham os seus planos de contingência idealizados, uns de uma forma mais ligeira, outros de uma forma mais assertiva. Mas de um modo geral ficámos descansados pela forma com que as coisas estavam a ser executadas e pensadas de todos. Neste momento encontramos também a fazer uma ação aqui na cidade com os comerciantes, que iniciámos a semana passada e temos feito gradualmente. Portanto, a minha colega Sandrina do serviço encontra-se agora com a PSP a continuar essas ações.
E temos percebido que as pessoas têm a preocupação de implementar as regras, de aconselhar os clientes, e parece-me que sim. Eu acho que tem que haver uma consciencialização de todos para que as coisas corram bem, porque o desconfinamento não é sinal que esteja tudo bem, é sinal que temos que continuar a viver com uma realidade nova e diferente. E essa realidade nova e diferente é aquilo que nos permitirá ultrapassar esta situação. Porque se chegarmos ao limite de voltarmos a regredir, nem quero imaginar o que é que seria um novo estado de emergência com um confinamento obrigatório de todos. Eu acho que isso seria catastrófico para todos nós e para a própria economia. Muito. E em relação às dificuldades que encontram, em relação às pessoas e aos conselhos que dão às pessoas, existe algum grupo que seja mais difícil de lidar, de entender estas regras? Bem, numa primeira fase parece-me que as pessoas de mais idade foram as que mais custaram ou que menos sentiram a necessidade de confinar ou de respeitar as regras. Até pelo exemplo que posso dar, nós quando fizemos a reabertura do mercado municipal, fizemos-la de uma forma muito consciente, com regras muito apertadas, até para que as pessoas percebessem que o regresso à normalidade tinha que ser feito com regras, não é? Pronto, e logo no primeiro dia que abrimos o mercado, percebemos que a maior parte das pessoas, dos clientes que se deslocaram ao mercado eram pessoas da faixa etária mais alta, superior a 60 anos, 65 anos, que são potencialmente o grupo de maior risco para esta situação. Neste momento já me parece que começam a ser os jovens que se calhar estão há muito tempo confinados e que serão aqueles que agora estarão um bocadinho mais soltos ou com mais necessidade de soltar. Aquilo a que apelamos é que as pessoas continuem a manter um conjunto de regras que permitam que não voltemos à situação que vivemos. Claro que temos que continuar a viver, mas que adotando as regras do aconselhamento, quer da Direção-Geral de Saúde, quer das autoridades de proteção civil, que se possa fazer de uma forma mais controlada e mais cuidada, digamos assim. Sr. Engenheiro, o facto de neste momento a situação um bocadinho mais preocupante ser Lisboa e Val do Tejo preocupa-o e podemos, o Conselho de Orem poderá ser de alguma forma chamado a participar ainda em alguma ajuda a conselhos, porque tem havido alguns conselhos desta zona que tiveram que proceder ao evacuamento de alguns lares, especialmente alguns não referenciados, que é um nome mais pomposo do que ilegal. De alguma forma o município poderá ser chamado a ajudar neste aspecto também? Bem, parece-me que são duas questões. Em relação às ERPIs, que são as residências para idosos, nós no município de Orem tivemos algumas situações que foram prontamente sinalizadas e isoladas. A nossa autoridade de saúde municipal trabalhou muito bem, nós articulamos todos os dias as questões relacionadas com o problema da pandemia, do Covid. Nós tivemos situações em 3 ou 4 instituições deste tipo e outras, inclusive agora mais recentemente residências para jovens. Para jovens. E todos os procedimentos que foram feitos e todas as regras que foram impostas pela autoridade de saúde foram cumpridas pelas instituições, portanto os casos foram devidamente isolados, nós prestámos todo o apoio que foi necessário nessa situação, inclusive a situação de maior preocupação foi uma instituição aqui de Orem da juventude, inclusive articulamos a desinfecção do espaço, a situação está controlada e parece-nos que todos nós, inclusive as instituições, fizeram um bom trabalho. Nós não podemos esquecer que neste universo, nós tínhamos contabilizado cerca de 4.500 pessoas neste universo, de lares, residências para jovens, unidades de cuidados continuados,
estamos a falar de 50 e tal instituições, não há, no Distrito de Santarém pelo menos, nenhum concelho tivesse uma complexidade tão grande como nós. A nível dos equipamentos à margem, digamos assim, eles também, foi feito o levantamento de todos eles e foi remetido já. Esperemos que a curto prazo também se a Autoridade, a Segurança Social e a Autoridade de Saúde também possam fazer a testagem de todos esses funcionários, mas o universo é reduzido daquilo que podemos identificar. A Covid-19 que trouxe então todo este transtorno a qualquer município do país e que tem também, eu presumo, que vai também condicionar a prestação de socorro agora nos incêndios. E aliás, toda a prestação de socorro foi um bocadinho alterada com este Covid-19, não foi? Sim, sem dúvida. Foi uma preocupação de todos nós no âmbito da Comissão Municipal de Proteção Civil, foi a atuação dos corpos bombeiros nesta fase. Portanto, nós fizemos várias reuniões com todos. Nós temos 3 corpos bombeiros no Concelho de Orém, com um universo muito grande de operacionais. E na fase mais crítica, todas as indicações as ideias que trocámos e as indicações que saíram para os operacionais foi de irem totalmente equipados com equipamento de proteção para qualquer situação, ou seja... Para qualquer uma mesmo? Para qualquer uma, nem só para as situações de suspeita de Covid, mas para todas as ocorrências, porque a determinada altura deixou de ser possível identificar todas as cadeias de contágio e os bombeiros saberem se o indivíduo A ou B, que teve uma patologia qualquer diferente, possa ou não estar infectado. O município apoiou também os corpos bombeiros com a disponibilização de equipamento de proteção individual. Isso foi um ponto que nós nunca descurámos. Portanto, foi o município ter uma reserva de equipamentos para todos os corpos bombeiros, para que nunca acontecesse uma equipa de bombeiros tivesse que ocorrer uma determinada situação sem estar devidamente equipada. E agora, será que podemos dizer que existe, ao fim e ao cabo, existe uma linha vermelha que separa, não sei se podemos dizer isto, mas se existe uma linha que separa o que é a operacionalidade e o combate aos incêndios e o que é a segurança dos operacionais? Porque vamos ter que ter dois aspectos diferentes em conta, não é? Sim, sem dúvida, mas a vida continua e as operações vão surgir, e nós estamos num país e num município potencialmente afetado pelos incêndios florestais. Portanto, os corpos bombeiros, todos eles têm os seus planos de contingência, que têm vindo a ser adaptados à medida das necessidades e da realidade. Portanto, existe um conjunto de regras que já foram emanadas pela Autoridade Nacional de Proteção Civil para os próprios bombeiros. Portanto, o combate tem que ser feito, os operacionais não podem não podem dissociar-se dessa situação. Existem um conjunto de regras que os operacionais devem de seguir a nível de utilização de equipamento de proteção nas várias situações, no convívio ou no estar dentro das próprias corporações, na deslocação para os teatros de operações. Depois teremos também situações de regras que vão ser determinadas para, digamos que em locais de maior aglomeração, ou que normalmente seriam de maior aglomeração de operacionais, nos pontos de logística, nos postos de comando operacionais, estão a ser estudadas medidas para que se consiga minimizar ao máximo, digamos que a pressão dos elementos junto uns dos outros, por forma a que se tente cumprir com as regras de distanciamento social. Os bombeiros do distrito e de Orém, foi feita uma campanha de testagem de todos os elementos. No Concelho quase todos estão testados, pelo menos conseguimos perceber e ter uma radiografia àquele momento do ponto de situação, e eu parece-me que estão reunidas as condições
para que nós tenhamos os nossos operacionais disponíveis para aquilo que é o verão que se avizinha. Que se avizinha. Quando fala de um conjunto de medidas, inclusivamente toda a logística que é necessária, a distribuição de refeições e tudo mais, tudo isto vai ser alterado este ano. Já sabem bem como é que vai funcionar ou ainda andam a estudar a forma mais eficaz para isto tudo funcionar bem? Ainda andamos a estudar. Andamos a estudar essa situação e todas as situações ainda referentes àquilo que é o dispositivo de combate a incêndios. O tempo que teríamos para preparar o verão foi aquilo que o Covid nos roubou. E agora temos que continuar com o Covid, não é? E todas as responsabilidades que temos, e temos que começar a prepará-lo. Em relação à distribuição de logística, nós estamos agora a pensar e estudar a situação. Há várias formas de o poder fazer. Há indicações para que possa ser feita a distribuição individual da alimentação nos operacionais no terreno. Há sempre a possibilidade de também termos um conjunto de infraestruturas que possam albergar, portanto, a distribuição alimentar. Terá que se fazer um levantamento das que têm condições ou não. Isto é uma articulação que tem que ser feita com os corpos de bombeiros, porque a logística é da responsabilidade da Autoridade Nacional de Proteção Civil no âmbito da diretiva financeira e é, digamos, protocolada com as entidades detentoras dos corpos de bombeiros. O município, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, o que faz é tentar prestar o apoio necessário e as ferramentas para que depois as direções das entidades detentoras dos corpos de bombeiros possam implementar. Nós já conversamos, já tivemos uma reunião de coordenação operacional com os corpos de bombeiros e neste momento estamos a tentar estudar a melhor forma de implementar essa situação. Nós gostaríamos que a alimentação pudesse ser prestada em locais físicos, porque isto permite retirar os operacionais durante um curto período de tempo, que lhes permite, entre aspas, e passando a expressão, lavar a cara, lavar as mãos, sentar-se uns minutos para tomar uma refeição e retomar novamente o combate. Quem por lá passou sabe do que estou a falar. Tomar a refeição no teatro de operações é algo que traz pouca dignidade para quem tanto faz. Se for essa a opção que tenha que ser tomada, não é que mais nos agrada, por respeito a todos estes elementos que prestam este serviço e da forma que o prestam, mas tentaremos ainda ir a tempo de arranjar aqui uma solução que não é fácil, porque depois temos todas as regras associadas ao Covid. Para que isto possa ser feito, temos que ter distanciamento das mesas. Digamos que temos que cumprir quase com todas as regras da DGS com que os restaurantes cumprem. Temos que ter um plano de higienização, temos que ter pessoas para fazer isso e aí temos que ver se o município terá gente disponível ou não, se teremos que recorrer a voluntários e se é possível, se as entidades detentoras dos corpos de bombeiros também têm quem possa disponibilizar para essa situação. É uma situação bastante complexa e que nós estamos neste momento a analisar e que chegaremos a uma conclusão a curto e médio prazo para que isso possa decorrer da melhor forma. E quem é que assegura a logística dos corpos de bombeiros? Portanto, há duas situações. Portanto, as equipas afetas ao dispositivo de combate a incêndios, o município financia o subsídio de alimentação para todos. Digamos, são as equipas que estão 24 horas nos quartéis, disponíveis para sair ao minuto. Portanto, essa é uma situação. A logística alimentar e de combustíveis no âmbito das operações do DECIR, portanto, o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, ou seja, quando ocorre um incêndio, essa logística é assumida pela Autoridade Nacional de Proteção Civil mediante acordo com as entidades detentoras dos corpos de bombeiros. Portanto, na prática, os corpos de bombeiros é que são responsáveis pelo fornecimento da logística aos operacionais e depois são ressarcidos pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. Pronto. E o Serviço de Proteção Civil apoia digamos que na montagem da máquina, de acordo também com a pretensão ou a necessidade de cada entidade detentora de corpo de bombeiros, de cada direção ou de cada associação, digamos assim. Como é que está este ano, como é que está montado esta máquina? Como é que está montado o dispositivo de combate aos incêndios?
Portanto, estamos a falar a nível de operacionais e equipamentos. Exatamente. Pronto. O dispositivo é regulado pela DON 2 2020, portanto a Diretiva Operacional Nacional, que é o documento normativo que regula e estabelece o dispositivo. Este dispositivo é estabelecido em vários níveis de empenhamento operacional. Portanto, nós temos o nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Neste momento encontramos no nível 3, no período de 1 a 15 de junho. Nesta altura nós temos afetas ao dispositivo três equipas de combate a incêndios, uma em cada corpo de bombeiros, e uma equipa logística de apoio ao combate, que é uma equipa para um veículo-tanque, também no Corpo de Bombeiros de Orem. Além disso, temos em cada um dos corpos de bombeiros temos as equipas de intervenção permanente, que funcionam todo o ano, e que nesta altura também estão disponíveis para o apoio ao combate aos incêndios. Depois, para termos uma ideia do ponto, digamos que o nível de empenhamento máximo, que é o nível 4, e que decorre nos 3 meses de maior pressão natural, porque hoje em dia, com as alterações climáticas, temos assistido a grandes mudanças, e até em alturas que não seriam historicamente tão propícias à ocorrência de incêndios. Mas no nível 4, como estava a dizer, que decorre de 1 de julho a 30 de setembro, nós temos 6 equipas de combate a incêndios distribuídas por 3 corpos de bombeiros, 6 ou 5. O Corpo de Bombeiros de Caixarias, durante a semana, o período de semana, vai ter uma equipa e uma equipa logística, portanto um tanque, e ao fim de semana guarnece com mais outra equipa, porque tem massa de voluntários para o poder fazer. Portanto, nós teremos, incluindo as EIPs, as tais equipas de intervenção permanente, nós temos a sair ao minuto para incêndios florestais, e se necessário for, temos 8 a 9 equipas, portanto temos a falar aqui entre 40 a 45 elementos, e temos depois 3 equipas logísticas de apoio ao combate, 3 veículos de tanque, que são mais 6 homens. Portanto, nós no limite teremos nos dias de maior disponibilidade, temos cerca de 50 elementos a sair prontamente. E depois temos ainda as equipas voluntárias que cada Corpo de Bombeiros tem, e os outros veículos que não estão afetos ao dispositivo, que têm para reforço, como é óbvio. Porque nós no Conselho de Orem, se estamos bem a nível de bombeiros, e recomendam-se, porque nós temos 3 corporações de bombeiros muito bem organizadas, que funcionam muito bem, qualquer uma delas, e que tem um efetivo. Nós temos o maior efetivo de homens no quadro ativo do Distrito de Santarém, é o Conselho de Orem, nestas 3 corporações. Nós temos cerca de 300 bombeiros só no quadro ativo, portanto operacionais para trabalhar. Existe alguma delimitação diária no combate aos incêndios das 3 corporações? Se existe alguma delimitação diária, portanto, para o combate aos incêndios, se existe alguma distribuição? Limitação, não estou a perceber a pergunta. Se cada corpo de bombeiros tem alguma limitação do espaço para intervenção? Portanto, o município está dividido em 3 zonas, afetas às áreas de intervenção de cada corpo de bombeiros. Portanto, nós temos no Conselho de Orem 5 quartéis de bombeiros. Portanto, temos começando por Sul, Corpo de Bombeiros de Fátima, depois o Corpo de Bombeiros de Orem, Corpo de Bombeiros de Caixarias, e depois a secção da Freixenda e a secção de Espite. Portanto, nós temos todo o município, temos uma boa cobertura para a primeira intervenção no município de Orem, e conseguimos colocar rapidamente, se os tivermos disponíveis, vários meios rapidamente nos teatros de operações. Depois o reforço dos meios é feito à medida da necessidade da própria ocorrência, digamos assim. O que às vezes mete alguma confusão às pessoas e não haver os bombeiros vêm muitos bombeiros de fora, demoram a chegar aos teatros de operações, mas isto é mesmo assim, é uma coordenação a nível nacional, e ao fim e ao cabo não são os corpos de bombeiros do Conselho que decidem quem é que vai para onde.
Não, efetivamente não. Dentro do Conselho nós temos a faculdade dos corpos bombeiros, e através da articulação do Serviço Municipal de Proteção Civil, de podermos balancear os meios que entendermos para dentro do município. E convenhamos que, e repetindo, o Conselho de Orém é o Conselho que tem mais meios prontos a intervir no âmbito do combate aos incêndios. Olha, mas eu deixo-me assim puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, que eu também sou deste conselho, é que eu já ouvi imensas declarações de altas individualidades relacionadas com os bombeiros, que os bombeiros de Orém são dos melhores, e às vezes os incêndios tomam grandes proporções e há comentários de já aí vêm os bombeiros de Orém. Não é, José Miguel? Eu acho que isto é um bocadinho, eu já ouvi isto muitas vezes em discursos oficiais. Mas sim, nós, os bombeiros do Conselho de Orém, os de Orém da sede e os restantes, são estruturas bastante bem organizadas, têm elementos na sua estrutura de comando bastante capazes, e temos uma garra que vemos, temos uma garra dos nossos operacionais que vemos em pouco lado, em poucos sítios. Isto também vem do passado, até porque o Conselho de Orém sempre foi um conselho com uma história de bastantes incêndios e de bastante pressão, e os nossos operacionais estão muito habituados e rotinados a isso. E temos excelentes equipas, não vou dizer que são as melhores, mas para garantir que são excepcionais a maior parte das equipas que nós temos a trabalhar no combate aos incêndios. E por essa razão, e não só, porque o Conselho de Orém é um conselho que nós definimos como dador ou doador. Isto porquê? Porque é um conselho que concentra muitos meios. E quando ocorrem situações de incêndio em concelhos limítrofes, portanto, o Conselho de Orém é daqueles que fornece bastantes meios. Pronto, porque tem 3 corporações bastante robustas, com bastantes operacionais, com bastantes meios. Nós devemos ser o Conselho de Orém com o maior e melhor parque automóvel de bombeiros, a todos os níveis, em todo o tipo de ocorrências, quer a nível de veículos de combate a incêndios florestais, veículos de combate a incêndios urbanos. Somos com certeza o Conselho do Distrito melhor equipado e melhor preparado, e por essa via somos um dos conselhos que normalmente reforça os dispositivos vizinhos no combate aos incêndios. De igual forma, quando temos situações mais complexas no Conselho, também recebemos meios de todo o Distrito e de outros distritos para apoiar, porque a dimensão de alguns incêndios que já tivemos no Conselho de Orém, pelo histórico que temos tido, nós também não conseguiríamos debelar todos os incêndios só com os nossos meios, como é óbvio. Existe aqui uma complementariedade, e o próprio dispositivo e a coordenação efetuada pelo Comando Distrital de Operações de Socorro é mesmo para isto. É para que os meios sejam balanceados para onde são necessários. E aí tem que haver um esforço de todos, quer de nós para os outros, quer dos outros para nós, como é óbvio. Engenheiro, existe uma coordenação constante. Eu penso que frequentemente reúnem as 3 corporações de bombeiros com o Comandante da Proteção Civil. Sim, existe uma coordenação grande entre todos os corpos de bombeiros? Sim, existe. Nós inclusive temos programadas reuniões periódicas, reuniões de coordenação, onde nós auscultamos os comandantes para perceber as suas dificuldades, as suas necessidades, onde nós também digamos que tentamos perceber quais são as necessidades mais prementes, em que nós apresentamos aquilo que é também a nossa ideia para a satisfação das suas necessidades. Nós inclusive reunimos agora há 2 semanas para começar a preparar aqui o dispositivo, e existe uma relação muito boa entre todos nós e uma coordenação bastante apertada. Nós temos todos, digamos que, na ponta do telemóvel, e facilmente conseguimos coordenar as coisas, e tem funcionado muito bem, e funciona muito bem. Em relação a essas reuniões, penso que numa das últimas reuniões que tiveram foi entregue também o cartão solidário do bombeiro, não foi? Foi, sim, senhora. Já foi entregue. Já o município... Foi bem acolhido, claro, não é? Claro que sim. Portanto, é um conjunto de medidas que o Executivo Municipal
entendeu atribuir aos seus bombeiros voluntários e uma forma também de reconhecer todo o trabalho que eles fazem durante o ano, porque digamos que os bombeiros são muito vistos durante o verão naquilo que é a resposta aos incêndios florestais, porque é mais mediático, é mais impactante. Mas os bombeiros, os incêndios florestais são uma pequena porcentagem daquilo que os bombeiros fazem, e os bombeiros estão prontos e disponíveis durante o ano inteiro, prescindindo do tempo das suas famílias para pernoitar nos corpos bombeiros, para assegurar as escalas, para prestar o apoio na emergência pré-hospitalar, nos acidentes, em incêndios urbanos industriais. Portanto, não se cinge só àquilo que é o verão, mas sim a todo o ano, e com muito mais trabalho ainda. E com muito mais trabalho. Olha, Sr. José, diga-me uma coisa, os incêndios entretanto vão começar, não é? Nós até temos tido, penso que os 2 últimos anos até foram calmos em termos de grandes incêndios no concelho de Orem, vamos esperar que continue assim, mas para isso também deve contribuir muito o contributo de cada um. Ora, aí está, a responsabilidade de cada um é muito importante, ou seja, falando agora um bocadinho da prevenção e daquilo que cada um pode fazer, o que é que exatamente se pode fazer, o que é que já foi feito no concelho. Sei que recentemente deram uma volta pelo concelho para ver também como é que estavam já, como é que estava o aspecto já destas faixas de contenção e tudo. Como é que estamos, o que é que as pessoas fizeram, o que é que ainda não fizeram e o que é que ainda têm que fazer? Bem, o nosso objetivo principal é tentar aumentar a resiliência do território a incêndios florestais, e isto consegue-se com todos, não só com as autoridades municipais, mas com todos. Portanto, o município encontra-se neste momento a fazer aquilo que são as faixas de gestão de combustível. Estão a ser coordenadas neste momento pelo Gabinete Técnico Florestal, que tem essa competência. O que é que as pessoas devem fazer? O que as pessoas devem fazer é aquilo que pedimos sempre, é que nesta fase procedam à limpeza da vegetação, dos matos nas imediações dos aglomerados populacionais, das habitações, das indústrias. O município tem o feito, como já referi. Portanto, nesta altura já fizemos uma verificação dos pontos de água do concelho. Nós temos cerca de 27 pontos de água para apoio ao combate. Já fizemos uma visita quase a todos no âmbito da Proteção Civil para verificar as condições dos mesmos, manutenções que seja necessário efetuar, limpezas de florestais e de algumas árvores que possam, digamos, criar entropia aos meios no abastecimento. Depois, a nível das medidas durante o verão, o que é que nós pedimos às pessoas? Para evitar os comportamentos de risco, digamos assim. Não é fácil, é um concelho muito rural, é um concelho com muita população. Quais são as zonas consideradas de maior risco no concelho? Quais são as zonas consideradas de maior risco? Bem, nós este ano temos 8 freguesias identificadas como prioritárias no concelho, que são as freguesias mais a norte. Estamos a falar da freguesia, da União de Freguesias de Freixenda, Ribeira do Fárrio e Formigais. Estamos a falar da freguesia de Rio de Cruz e Casal dos Bernardos, União de Freguesias, freguesia de Caxarias, freguesia de Urqueira, a União de Freguesias de Matas e Cercal, freguesia de Espite, União de Freguesias de Gonda Maria e Olival, e depois mais a sul, a freguesia de Atoguia. Portanto, são as 8 freguesias com maior risco potencial de incêndio e para as quais se determinou uma maior pressão na fiscalização do cumprimento destas medidas de desmatação e de limpeza. Porque uma questão muito importante no concelho de Orem e que nos causa muita preocupação é a quantidade de aglomerados populacionais e de habitações isoladas que temos no nosso território. Os incêndios, se forem só na floresta e no mato, são mais facilmente organizáveis
porque não temos a preocupação da defesa das exposições. O que é que são exposições? São mesmo estas infraestruturas que se encontram no caminho do incêndio. E nós no Conselho de Orem temos essa dificuldade, porque facilmente ao fim de 1 hora, 1h30 ou 2 horas, temos exposições para proteger. E se temos que proteger as exposições, teremos que optar muitas vezes por abandonar o combate em si. E isto vai provocar uma maior intensificação do incêndio. Se nós tivermos o trabalho prévio feito da limpeza das faixas, da limpeza junto aos aglomerados populacionais, junto às indústrias, o trabalho fica muito mais facilitado, porque a preocupação e as necessidades de defesa e proteção são menores. Diminuem. E no nosso Conselho há uma situação bastante preocupante. Nós temos cerca de 46 mil habitantes espalhados pelas 13 freguesias e por... É um Conselho muito disperso, não é? É muito disperso e com muito aglomerado populacional dentro das áreas florestais. O que é muito complicado depois no que diz respeito ao combate aos incêndios, não é? O que acarreta as suas dificuldades, sim. Mas em relação, por exemplo, ao papel das pessoas nas limpezas dos terrenos, acha que têm cumprido? É assim, as coisas evoluíram bastante dos últimos anos para cá e um bocadinho por resultado também dos incêndios que fomos tendo e do resultado dos mesmos. De um modo geral, a população está mais desperta para essa situação e vê-se o maior cuidado. Nós temos outro problema no Conselho, que é, digamos que, o parcelamento da propriedade. Ou seja, nós estamos numa zona de minifúndio em que temos muitos proprietários para muitas pequenas parcelas. E temos depois um problema ainda mais acrescido, que é o Conselho de Orem não tem cadastro. E, para quem possa ter mais dificuldade em perceber, o cadastro, digamos que é, associando ao automóvel, é o título de registro de propriedade do automóvel que associa aquele automóvel a uma matrícula. E a maioria dos terrenos nós não sabemos de quem são, não é? E nós no município de Orem, não tendo cadastro, uma das maiores dificuldades é identificar os proprietários da propriedade. Por forma depois a poder notificar para efetuar as limpezas. Pronto, isto é uma dificuldade que o município tem, acrescida a outros municípios aqui vizinhos e que por vezes dificulta, digamos que a tarefa de poder efetuar as limpezas, nem que seja por forma coerciva, digamos. Pois, porque nem dessa forma se consegue fazer sem cadastro, não é? Muitas vezes não é fácil, não. Olha, em relação a esta época de incêndios que se aproxima e pela experiência que tem, qual é que é a previsão de risco para esta época? Bem, a previsão de risco está sempre um bocadinho associada àquilo que será as condições climatéricas para o presente verão. O município de Orem encontra-se neste momento, portanto, já não tem incêndios de grande dimensão. Tivemos em 2017 um incêndio que no norte do Conselho consumiu cerca de 1.300 hectares, e depois tivemos os grandes incêndios de 2005 e 2012, em que em 2005 tivemos uma área consumida de cerca de 9.350 hectares. Para termos uma ideia, estamos a falar de 22% da área total do Conselho, no ano 2005, e no ano 2012 tivemos outro grande incêndio associado também a fenómenos de extremos de temperatura e condições climatéricas, que também tivemos cerca de 6.600 hectares consumidos, quase todos num só incêndio, que foi o grande incêndio que veio do norte do Concelho, até veio do Concelho vizinho, e que teve este impacto. Neste momento nós temos o incêndio, peço desculpa, o norte do Concelho tem bastante carga de combustível. Esperemos que as condições climatéricas ajudem e que as pessoas não adotem comportamentos de risco que possam trazer-nos problemas, porque, como sabemos, em Portugal 97 a 98% dos incêndios têm causa humana. E quando falamos em causa humana, nós estamos a falar em causa dolosa.
ou em causa intencional, sendo certo que temos bastantes desses também, como é óbvio, mas a causa humana está associada a tudo aquilo que é a atividade humana nas zonas rurais, quer seja no uso indevido do fogo em queimas, quer seja nas operações operações com máquinas em zona rural, nas alturas de maior risco. E isto também são situações que nós devemos sensibilizar a população para que não faça. Porque, na prática, quase todos os incêndios têm origem na mão humana. Muitos negligentes, como é óbvio, ou acidentais. Nos acidentais podemos referir, sei lá, uma máquina agrícola que esteja a fazer uma intervenção e que se incendie por ela própria. Pronto, isso é um incêndio acidental. Mas, por exemplo, a utilização de uma motorçadora de disco numa altura de risco elevado de incêndio, aí já é negligente e já tem uma responsabilidade associada a quem o faz. Porque é proibido utilizar em dias em determinadas alturas, sim, quando em situações de alerta e de risco de incêndio elevado, é proibida a utilização desse tipo de equipamentos, e é aquilo que nós esperamos que as pessoas façam, é que não façam, digamos. Queimas e queimadas é sempre um grande pesadelo, penso eu, porque há um período que permite fazer, embora agora sempre com aviso prévio a ser feita, não é? Penso que estou certa. Sim. Temos que avisar sempre primeiro, vamos fazer uma queima ou uma queimada, não é? Sim. Essa é uma situação que é coordenada pelo Gabinete Técnico Florestal, o licenciamento, o registro das queimas e o licenciamento das queimadas. Neste momento o município, elas podem ser efetuadas até ao início do período crítico de incêndios, que se encontra definido de 1 de julho a 31 de setembro, e podem ser antecipadas por decisão do município. E o município já decidiu cancelar todas as autorizações para queimas e queimadas até o início do período crítico, que é no dia 1 de julho. O que quer dizer que até ao final da época de incêndios não vai ser possível fazer as queimas ou as queimadas. Não vai ser possível e devemos evitá-las ao máximo. Exatamente. Nem que seja de madrugada. Pronto, que é aquilo que nós às vezes assistimos. Mas era isso que eu ia questionar, é porque assim, bem cedinho, com um orvalhozinho a cair, uma chuva miudinha, lá vai uma queimada, e isso mesmo assim é perigoso, não é? É que as pessoas às vezes não se convencem dessa perigosidade. O uso do fogo no período crítico de incêndios é considerado incendiarismo. Ou seja, estando limitada a possibilidade da sua execução, qualquer situação desse tipo é considerada como incendiarismo, porque é proibida. E não é por termos um momento, uma altura em que a umidade relativa seja mais alta, em que a temperatura seja mais baixa, que poderá ser considerada como um momento de segurança, porque não o é. Porque muitas vezes o incêndio é provocado quando as pessoas abandonam a queima e consideram que ela está segura. E depois, com a alteração das condições meteorológicas durante o dia, no decorrer do dia, não é? Com a diminuição da umidade relativa e com o aumento da temperatura, é frequente a ocorrência destes incêndios já algumas horas depois digamos, que a pessoa considerar a queima como efetuada. E é uma falsa segurança que algumas pessoas têm. Por isso é que, durante este período, definido como período crítico de incêndios, é expressamente proibida a realização de qualquer tipo de queima de sobrantes. E lembramos mais uma vez que Orem já decretou essa proibição no início do mês, portanto, apesar de por lei ainda ser necessário, o município já decretou, portanto está decretado, não é possível fazer queimas e queimadas. Alguma sugestão, algum conselho que queira deixar aos orienses em relação a este problema que é outra pandemia, os incêndios? É, exatamente. Não é outra pandemia. Os conselhos que podemos deixar são estes mesmos que já referi, que é evitar os comportamentos de risco. Portanto, evitar fumarmos nas zonas florestais, evitarmos mandar a beata fora, evitarmos ir a fazer operações de limpeza ou tipo de operações florestais nas áreas florestais durante o período crítico de incêndios, e principalmente nos dias de maior risco de incêndio florestal. É quando ocorrem os incêndios florestais as pessoas não se deslocarem em massa para os mesmos.
porque isto ocorre com bastante frequência, que as pessoas tentam deslocar-se para ir ver o incêndio, e o que é que isto vai causar? Vai causar um risco acrescido para quem se encontra no combate, quer por via de problemas que possam ocorrer depois a essas pessoas, porque sem experiência podem se ver envolvidas no incêndio sem dar conta, por via de bloquearem os acessos ao local do incêndio. Portanto, basicamente é pedir às pessoas para que nos ajudem também um pouco nesta questão, evitando os comportamentos de risco. Exatamente, e quando é necessária a ajuda da população, as corporações pedem e inclusivamente os meios de comunicação social pedem essa ajuda. Exatamente. E nessa altura então as pessoas sabem que é necessário a sua ajuda, de outra forma ajudam mais ficando em casa. Exatamente, porque quando solicita ajuda, solicita-se para um local definido. Exatamente. Ou através do fornecimento de alguns bens, nunca para irem para o local dos incêndios, porque o risco é muito acrescido, como é óbvio. O teatro de operações é para quem sabe e é para os profissionais e os voluntários, mas que estão treinados para o efeito. Engenheiro Miguel Freire, muito obrigada por ter estado connosco nesta manhã, agradeço-lhe a disponibilidade, porque às vezes é preciso sabermos como é que estão as coisas e o que é que se vai passar. Claro, gostaria muito que me dissesse como é que vai ser a época de incêndios, mas isso é uma coisa que não me vai poder responder, nem ninguém. Vamos esperar é que as condições meteorológicas não sejam muito adversas e que haja poucos incêndios, porque nenhum é difícil, mas havendo poucos e pequenos já é o mal menor. Exatamente. Eu agradeço também a oportunidade de poder estar aqui convosco. Obrigado a todos. Muito obrigada e sempre disponíveis para qualquer tipo de informação. Engenheiro Miguel Freire, o nosso convidado de hoje, dirigente do Serviço Municipal de Proteção Civil. Se por acaso não apanhou esta conversa, poderá, ou apanhou a meio, poderá em reposição ouvir depois das 18 horas. ABC Portugal 92.3 FM é muito melhor.